Olá, queridas, vamos chegando aí. Deixa eu só pegar aqui meu... Um minutinho, eu vou sumir só para pegar o meu fone. Olá, queridos. Olá a todos, vamos chegando aí. Estão me ouvindo bem? Hoje eu tô sem fone. Olá, olá a todos. Obrigada. Eu gostaria que vocês confirmassem se meu áudio tá bom. Tá, Kátia? Eu quero que vocês confirmem se meu áudio tá bom, gente, que eu tô sem fone e tô preocupada. Olá a todos. Vamos chegando a... Ai, que bom, Daniele. Daniele, querida, que bom que você tá aqui. Daqui a pouco chega o Rodolfo Pamplona para essa live desse tema aí tão pululante na atualidade, que é das fake news. Se aplica em todas as áreas da vida, tanto nas eleições, como contrato de emprego, como para lesar alguém na concorrência. Enfim, temos muito que saber sobre ela e do mal que ela pode causar, dos danos que ela pode causar. Olá, já vi o Rodolfo Pamplona tá aí, já vou chamar, só esperando aqui dar 100 pessoas. Já vi aqui o Rodolfo Pamplona, daqui a pouco chega aqui o nosso civilista, juiz, poeta e pessoa maravilhosa. Ótimo, tomara que o som continue assim. Obrigada, Luz Tárcio. Vamos chegando, tem gente aí da terra do Rodolfo, Bahia. Quero ver o pessoal do Nordeste. Olha, Fortaleza, Marcelo, amo esse lugar. Boa noite quem tá entrando. Costa Renzo, Tony. Vamos chegando. Maranhão, adoro Ilhéus, Bahia, que legal. Ceará, adoro sua terra. Goiás, terra do meu amigo Kleber Salles, que nós faremos um curso de audiências telepresenciais nesses dias 15 e 16, e eu recomendo a vocês curso muito completo de teoria e prática de audiências telepresenciais. O Kleber Salles foi membro da primeira comissão do CNJ de processo judicial eletrônico. Olá, Rafael! Boa noite a todos, vamos chegando aí, Manaus, adoro sua terra, morei ali em Rondônia, pertinho. Vanessa, que ótimo saber, Vanessa, te esperarei. Rio Grande do Sul, Brasil inteiro aqui, já vi gente lá de Manaus e do Rio Grande do Sul, Juazeiro do Norte, Ceará, Porto Velho, estamos sentindo sua falta, muito obrigada. Ney. Aqui também a Natália de Porto Velho, tenho muito carinho por Porto Velho, minha cidade do coração, pelo Acre também, os estados que compõem o TRT-14, para onde eu for levarei vocês. Resende, Rio, Juiz de Fora, vamos lá chamar o nosso Amapá, vamos lá chamar o Rodolfo Pamplona. Opa! Olá, Rodolfo! Que Boa ótimo noite. vê-lo, muito prazer. O prazer é meu, é sempre uma enorme satisfação poder trocar impressões jurídicas contigo. E aí estou à sua disposição para a gente bater esse tema aí das fake news, que é, sem sombra de dúvida, um tema preocupante do ponto de vista constitucional, do ponto de vista penal e, por que não, também dizer do ponto de vista trabalhista. Vou só fixar aqui até a... Só um minutinho. Fake news e implicações jurídicas. Tema muito interessante para nós da área jurídica, aliás, para toda a sociedade.
Quem tiver alguma pessoa que conheça alguém que gostaria de participar dessa live, só clicar nessa gaivotazinha aqui, chamar um amigo, que vai ser um tema aí que não vi ninguém abordando, né? E nada como uma pessoa que eu admiro tanto, que é o Rodolfo Pamplona, que além de juiz do trabalho, eu vou resumir porque ele é tantas coisas e tudo faz muito bem. Mas ele, além de juiz do trabalho, ele é civilista. E aproveito aqui para mostrar para vocês a obra dele. Tá aqui, eu uso Juiz, aqui é a minha obra preferida, aliás, a única que eu tenho de direito civil. Eu tenho também a específica, porque tem também coleção. Eu tenho a de responsabilidade civil. Caiu aqui. É o ao vivo, né? E eu recomendo para vocês a obra dessa grande pessoa, grande profissional. Mas então vamos começar. Fala, pessoal, gente, faz um print screen aí com essa doutora Elisa segurando o meu livro, que já vai aumentar a venda, com certeza, hoje. Então, aqui estou vendo várias pessoas aqui que eu já conheço, que sempre estão nas lives. Muito obrigada aí pela audiência de vocês e vamos lá. Então, aqui está em voga essa questão das fake news, né, Rodolfo? Inclusive, assim, começou, na verdade, na eleição do Trump, lá em 2016, e aqui no Brasil não se falava tanto, embora não se falar não quer dizer que não exista. Mas, na verdade, teve ali um destaque nas eleições do Trump, depois do Bolsonaro. O que é fake news? Pessoal, fake news é aquela informação que é usada pela rede social para disseminar, seja uma perseguição, seja o ódio contra alguém, ou simplesmente pelo lucro, ali na concorrência, querendo diminuir a imagem de alguém ou de uma empresa. Lembrando que o nosso ordenamento contempla que a pessoa jurídica também é passível de sofrer dano moral. Eu trouxe aqui até um civilista para falar isso para a gente. E como não poderia ser, nos contratos de trabalho também pode haver situações de fake news que depois eu daria aqui algum exemplo. Mas, enfim, as fake news, elas são muito perigosas e, na verdade, para trabalharmos contra elas, exige que toda a sociedade, por exemplo, tome cuidado com o compartilhamento de matérias, porque, para vocês terem ideia, a fake news ela é tão lesiva e ela é tão eficiente que teve um estudo de uma universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, que diz que tem 70% de chance maior de alguém compartilhar uma ideia mentirosa, uma fake news, do que uma informação verdadeira. Isso é muito complicado. E eu também estava lendo que, por exemplo, na cidade do Guarujá, aqui, litoral de São Paulo, a senhora dona de casa Fabiane de Jesus foi linchada até a morte, porque teve uma fake news a acusando de fazer magia negra com crianças. Sim, não tinha nem provas, mas ela foi... até a morte bateram nessa mulher. Ou seja, tem muitas situações de fake news onde a gente nem imagina. E é muito difícil achar, que até falam que é a Deep Web, né? Eles usam aqueles robôs que fazem disseminar muito mais do que se fosse um ser humano ali super entendido de internet. Ou seja, eles usam robôs e se dissemina muito. Então, cuidado com algo polêmico que vai compartilhar. Procure saber a veracidade. Uma outra questão no direito do trabalho agora de fake news, a greve dos caminhoneiros. Na época, fizeram tanto estardalhaço que a greve ia voltar, que provocou filas e mais filas nos postos para abastecer as pessoas no desespero, e era uma fake news. Ou seja, em várias situações da vida, né, Rodolfo? Verdade. E, querida, que bom falar. E você fez uma introdução que foi tão abrangente que eu fico assim, bem mais à vontade para conversar. E a gente precisa entender, Elisa, que falar sobre fake news não é falar sobre um tema novo. A expressão fake news já era dicionarizada em países de língua estrangeira desde o século XIX. Né? A expressão sempre identificou a ideia de notícia falsa. Só que, efetivamente, a gente tem, a partir da eleição de Trump em 2016, uma nova
digamos, um novo dimensionamento para encarar a fake news, né, como um grande problema. Né? O pessoal está lembrando aqui que o tema não ficou fixado aqui. Eu vou ver aqui. Tenta aí, eu tento de novo. Né? E aí, o que é interessante? Você pode digitar, ou quiser eu digito. Quer que eu digite? Não, eu vou digitar. Então, eu vou falando aqui. E aí, o que é interessante falar sobre a ideia? A partir dessa eleição de 2016, né, nós vimos, na verdade, um fenômeno de uma disseminação em que a utilização das fake news também se tornou um instrumento de militância política. Na verdade, de utilização para desmerecer adversários e construir verdades para tentar buscar apoios. E isso, na verdade, é algo que é um fenômeno, aí sim, da contemporaneidade, por vários motivos. Uma delas é, na verdade, a disseminação dos meios de comunicação. Né? Então, perceba que a ideia hoje, nós não vivemos mais em uma sociedade com dificuldade de acesso à informação. Eu digo assim, eu que sou muito mais velho do que você, Elisa, e aí eu posso dizer que eu, quando eu estudava na faculdade, a gente tinha que ir correr atrás de livro em biblioteca para fazer e procurar isso. A gente não tinha acesso à internet. Eu só vinha a usar um celular, eu já era juiz. Eu só fui ter acesso a e-mails já como juiz, ou seja, eu sou de um outro tempo, eu sou um dinossauro de um mundo analógico que migrou para um mundo digital. Você, que é bem mais nova do que eu, já é uma nativa desse mundo digital. E por que eu estou dizendo isso? Porque quem chega para esse tema, quem chega para pensar na contemporaneidade, pensa que o problema surgiu agora. Não, a expressão já existia desde o passado e significava simplesmente notícia falsa. Só que hoje, com o acesso à informação, ao acesso aos meios de comunicação, em que nós, perceba, os grandes jornais mesmo, os grandes jornais impressos, eles estão acabando. Né? Nós não temos mais o hábito de comprar o jornal do domingo para ver as notícias. Não! Tudo é comunicação nos nossos smartphones, na nossa própria televisão. Então, na verdade, o acesso à informação, né, chegou de uma forma ampla, só que o problema da nova geração não é o acesso à informação, é ter filtros, é conhecer, é conseguir filtrá-la, é conseguir compreender o que é que vale. Por quê? Porque a disseminação de fake news se tornou, na verdade, muitas vezes o exercício, né, de uma conjunção explosiva. A boa-fé de pessoas que acreditam naquilo e o acesso a essa comunicação. A gente fica brincando, às vezes, em determinados grupos, que as nossas tias, né, são as maiores disseminadoras de fake news, porque elas recebem tudo e encaminham automaticamente para todo mundo sem checar se aquilo é verdadeiro ou não. Perceba que isso, no campo do direito eleitoral, pode ser a destruição de uma imagem, da honorabilidade de um candidato ou de uma instituição. Quando eu escrevi meu livro de dano moral, já há muito tempo, não sei nem se a Elisa era nascida, em 97, né? Em 97, quando eu lancei meu primeiro livro sobre dano moral, eu cunhei uma frase que muita gente repetiu. Honra é como virgindade, só se perde uma vez. E a verdade é essa. As pessoas transmitem, replicam as informações sem checar, depois recebem informação de que aquilo não era verdadeiro e não lembram mais para quem repassaram e nem informam para outros. Então, a gente precisa perceber que claro, há na sua essência, na sua origem, um aspecto evidente de má-fé na criação. E perceba, nas denúncias que se tem no mundo todo, sem nenhum tipo de manifestação política nesse momento, de utilização de robôs, de replicar determinadas informações, de criar
determinadas notícias. Por quê? Porque quando você joga, para tentar fazer uma analogia com uma coisa boa, pensar na fake news, né, é como pensar na poesia. Depois que se cria, ela deixa de ser do autor e se torna do mundo. Então, a fake news, a poesia é lindo. Eu crio e jogo para o universo. E cada um vai tornar a sua poesia aquele texto originário. A fake news destrói honorabilidades, destrói reputações e as pessoas começam a reproduzir tentando, nesse ponto, dizendo, olha, preciso alertar sobre isso. E acabam destruindo mais ainda. E isso pode acontecer tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. E essa é uma compreensão que é muito importante. Por quê? Pensando, obviamente, na constatação fática de que a pessoa foi vítima de uma disseminação de uma fake news, né, de fake news em geral, né, aí o indivíduo, claro, ele tem ali a possibilidade de processar alguém por uma reparação por danos morais. E nesse ponto é interessantíssimo explicar porque poucas expressões são tão submetidas a desvios teóricos do que a ideia de dano moral. Por quê? Porque quando a gente fala para o leigo o que é dano moral, o indivíduo fica, esse é uma tristeza, uma dor, um transtorno indevido. Não! Isso pode advir de um dano moral. O dano moral não é isso. O dano moral é uma lesão a um direito da personalidade, a uma lesão a um interesse juridicamente tutelado sem conteúdo pecuniário. E isso, a dor, a tristeza, pode até advir, mas, na verdade, a expressão que a gente usa é in re ipsa, ou seja, é na própria situação. Se eu chamo alguém de canalha, eu não preciso provar que esse alguém ficou triste, ficou arrasado, deprimido, depressivo, para pensar em reparação. Não. Isso até pode ser demonstrado como um elemento que demonstra um agravante disso. Por quê? Porque a palavra proferida é flecha desferida que não volta mais. Então é preciso compreender essa atuação no caso prático. E aí o que acontece? Numa simples disseminação nos nossos grupos de WhatsApp, né, em que alguém solta, olha, recebi isso, e sabe aquela noção assim que a gente fica dizendo, a tiazinha que diz lá para você, eu tô dizendo só para você, não é para espalhar. Aí, de repente, ela já diz para outra pessoa, eu estou dizendo só para você, não é para espalhar. E ela já disse para 10 pessoas, e quem tem segredo é aquilo que deve ser guardado para si. A partir do momento em que segredo é coisa de uma pessoa, quando se torna de duas, já é uma multidão. Sansão morreu por isso, né? Confiou na Dalila. Exatamente. Ou seja, e pior que Sansão falou uma, viu que pensou na bola, falou duas, disse na bola e ainda foi dizer a terceira. Ou seja, errar é humano, persistir no erro é burrice. Verdade. Só que nós acabamos persistindo no erro por não perceber o potencial danoso de fazer isso. E isso é extremamente complicado. Por quê? Porque, perceba, eu não estou pensando, obviamente, na origem da criação da fake news, mas na disseminação que muitas vezes é feita na mais absoluta boa-fé. Não há elemento anímico, não há dolo, não há intenção de difamar, mas sim, olha, eu preciso abrir os olhos de pessoas que eu amo e preciso levar isso mais. Sim, essa questão mesmo da mulher aí com magia negra que matava crianças supostamente, que não era no final, as pessoas compartilhavam, aí vinha com certeza uma imagem chocante, né? Veja bem, uma dona de casa do Guarujá, até quando eu estudei, estava lá, caso Fabiane de Jesus. Ou seja, virou até um caso jurídico para demonstrar. Virou um precedente. Exatamente. E tem na área trabalhista também, para quem está se perguntando, mas como assim? E o direito do trabalho, afinal? Para início de conversa, pode ter em qualquer área fake news, não é só em eleição, comercialmente falando. Veja bem, há casos de empresas que elas divulgam vagas
na verdade, sem ter vagas para ver como está a demanda do mercado. Então, assim, ela não tem vagas, mas divulga lá, recebe um monte de currículo. Isso é proibido, né? Tem acesso ali a informações sigilosas, ali, documento dos candidatos, e, na verdade, ela nem tinha aquela vaga. E isso é interessantíssimo, para a gente falar da Lei Geral de Proteção de Dados, que, lamentavelmente, por medida provisória, teve a sua vigência protelada para o ano que vem. Era para entrar em vigor agora em agosto, só que nós estamos ainda num país tão estranho que, como foi protelada ou prorrogada, a expressão técnica, por medida provisória, pode ser que a medida provisória seja revogada e aí, nesse ponto, volta o vigor em agosto, porque especificamente na Lei Geral de Proteção de Dados, pensando para a contratação, esse recebimento de currículos passa a ser expressamente condicionado a dizer para ser utilizado só para isso, pode ser utilizado para outra finalidade, tudo agora vai ter que ter termo de recebimento. Por quê? Porque as nossas informações circulam e eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida, minha querida Elisa, que situações como essa, trazida por você, podem ser, já assim, uma reparação de danos morais difusos, ou coletivo, se a gente pensa especificamente no rol de trabalhadores, mas a priori de uma atuação do Ministério Público do Trabalho para rechaçar esse tipo de postura. Por quê? Porque, efetivamente, a partir do momento em que se realiza uma determinada conduta que tem por finalidade algo distinto do que é declarado, já temos aí uma conduta simulada que merece o combate. Aproveitando, eu anotei aqui, já que ingressamos na área trabalhista, 8 fake news sobre a Justiça do Trabalho. Ótimo, isso aqui foi terrível. Eu que sou o coroa, o que é que eu posso dizer? Às vezes, e o que é que acontece essas fake news trabalhistas? É interessantíssimo, porque às vezes elas já rodaram no passado, né? E aí voltaram a rodar recentemente, quando tentou-se, né, falar mais uma vez um fim da Justiça do Trabalho, né? Eu ficava brincando, me permita a minha reverência, dizer assim, que era o famoso argumento sessão da tarde. Você sabe o que é um argumento sessão da tarde, Elisa? Foi repetido muitas vezes, né? Exatamente, já vi esse filme. Então siga aí, querida. A primeira delas só existe no Brasil. Fake news total, total. A Alemanha tem Justiça do Trabalho 3 graus de jurisdição com classistas. Ou seja, é preciso entender que há sistemas formais de solução de conflitos trabalhistas com carreira própria, há varas especializadas e há países que não têm cultura de solução judicial, mas sim de solução extrajudicial. E aí os Estados Unidos são mais interessantes nesse ponto. Mas perceba, é preciso entender que há vários países com carreira própria de justiça do trabalho, como no Brasil, ou seja, fake news total. Total. A segunda, privilegia o empregado. Claro que não, fake news total. Fake news total. Eu digo assim, toda vez que eu ouço, eu sou um cara muito acessível, então eu falo para empresários, falo para sindicatos, falo para todo mundo. Eu digo, gente, vão lá assistir a audiência comigo, passa lá à tarde. Agora não dá porque nós estamos em isolamento, né? Mas eu ia dizendo, ó, bote esse ponto aqui, senta lá para você ver. É que o que acontece é uma distorção da base dogmática. Por quê? Porque o direito do trabalho é feito para proteger. Isso mesmo, como o direito do consumidor é feito para proteger. Mas o processo do trabalho, a justiça do trabalho, não. A justiça do trabalho está para aplicar um direito material protetivo. Mas não é dizer que o empregado vai lá e vai ganhar um agradinho. Não é isso. Isso é fake news. Com certeza. Inclusive, já que estamos falando aqui de fake news, por exemplo, o dano moral, que seria alguma indenização. O ônus da prova é do empregado. Se ele não comprova, ele não recebe. Hoje em dia tem até a questão da sucumbência. Não é proteger, a justiça do trabalho. É justiça do trabalho, não justiça do trabalhador. Aliás, é justiça do trabalhador e do empregador, que compõem a relação de trabalho. É fake news. Na verdade, essas fake news foram produzidas para diminuir ali
passar para a sociedade que é uma justiça cara e que não tem utilidade, quando na verdade ela é essencial. Veja agora na quarentena, por exemplo, o presidente, a maior parte das medidas provisórias que são ali no processo legislativo para a situação de urgência e relevância, a maioria foi trabalhista. Ou seja, questão de saúde, o que todo mundo sentiu, o que afetou diretamente? Economia. E economia e trabalho estão umbilicalmente ligados. Não tenho a menor dúvida. Se me permita lembrar uma frase de Orlando Gomes. Orlando Gomes dizia: a justiça do trabalho é o local em que os trabalhadores são respeitados sem que os empregadores sejam humilhados. A ideia é que é a justiça do trabalho. E por isso essa perspectiva. Eu acho sensacional como você colocou. Aqui uma terceira fake news. Lembrando ainda que na questão de privilegiar os empregados, 58%, isso é uma pesquisa recente, 58%, aliás, do Collet Precor, eu até entrei na página para ver isso, 58% das ações em juízo são cobrando verbas rescisórias. Então, quem acha que o empregado faz o pé de meia da vida ali, que entra com dano moral e ganha todos, não é assim. Na verdade, a maioria que entra na Justiça do Trabalho é que ficou desempregado, foi mandado embora e não recebeu as verbas rescisórias. Foi lá sacar o FGTS, estava todo incompleto ou não tinha nada. Não é para proteger o empregado, é para assegurar efetividade aos direitos sociais. Exatamente. Lembrando que o empregador também pode ajuizar a ação na Justiça do Trabalho. Por exemplo, um dano moral decorrente de uma difamação, uma fake news, por exemplo, ou então um empregado que utilizou informações do empregador ali para o concorrente, trouxe prejuízos, enfim. Também o empregador pode, quando ele já pagou ali a compensação, a dedução, enfim, há várias formas do empregador também ajuizar. Não é só o empregado que ajuiza a ação. Mesmo em defesa, às vezes, uma acusação na relação jurídico material pode ser por uma disseminação de fake news. A gente olha a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, a gente acha muita coisa, é engraçado como a tecnologia faz inovação, ainda do falecido Orkut, né? Quando o pessoal criava comunidades. E aí eu conheço um caso muito emblemático de uma justa causa em que o empregado criou, eu não vou dizer o nome da empresa, mas os escraviários da empresa tal, ou os superexplorados da empresa tal. Ou seja, desprestigiando a imagem de seu empregador. É a hipótese que a gente pode pensar em reparação de danos morais do empregador também. Sim. Aqui, Guilherme Ludwig, várias pessoas aqui, pessoal, eu estou reconhecendo aqui a Daniele Mariotti, que está sempre em minhas lives, várias pessoas aqui, eu vejo, eu não cumprimento porque são vários que vão entrando, saindo, enfim, mas muito obrigada e falo também, se me autoriza em seu nome, muito obrigada por vocês estarem aqui nos prestigiando. É isso aí. Ó, uma terceira fake news. A Justiça do Trabalho é lenta e tem processos demais. Eu não conheço justiça mais célere que a Justiça do Trabalho. Eu também fui atrás de dados do Collet Precor. Média de uma sentença, sim, média. Alguns tribunais são mais céleres pela particularidade de serem menores. Tem São Paulo, que é o maior tribunal do país, obviamente não pode ser comparado na celeridade, por exemplo, com o TRT de Rondônia, do qual eu me integrei, tenho muito orgulho, o TRT 14, tem muito menos, embora também não tem pouco trabalho lá não, viu, gente? Essa pesquisa que eu fiz, ó, Justiça do Trabalho, média 8 meses para sentença e 5 meses para acórdão. E na Justiça do Trabalho, porque falou aqui, né, tem processos demais. Aí na pesquisa, os novos casos do ano passado, 15% foi da Justiça do Trabalho e 69% da Justiça Estadual. Quer dizer, tem processos demais? Como assim? Veja que os dados não conferem. Mas, na verdade, se me permite fazer uma aula, né? Sabe uma expressão que é submetida a desvios práticos? É a expressão data vênia. Porque você sabe, a gente usa data vênia, né, como se fosse com a sua permissão, com o seu dado.
Data vênia na origem é venham os dados. Data vênia. Ou seja, a pessoa fala uma fake news e nós dissemos data vênia, veja os dados, venham os dados. Com os dados, a gente demonstra que isso é fake news. Puxa, eu sempre usei o data vênia. Aliás, essa questão de usar latim é terrível, né? Porque a gente acha que sabe o significado. Eu lembro até do caso de um rapaz que estava no exame oral da magistratura estadual e fizeram um questionamento sobre controle de constitucionalidade. Aí ele falando do incidental, ele usou aquela expressão em latim. Incidente tanto? Isso, exatamente, incidente tanto. Aí o examinador, o que é tanto? Fez a pergunta. Ele, coitado, não soube responder, Rodolfo. E daí o examinador começou a falar, não deve se falar latim, você nem sabe o que é a palavra que você usou. E agora eu até lembrei desse examinador, porque eu usava o data vênia, como quem diz, para ser educada aqui, falando que eu penso o contrário, né? Então é isso. Mas é uma expressão que, digamos assim, mudou na prática a acepção. E a gente, às vezes, quer falar que é latim misturando com português. Então, por exemplo, a pessoa quer falar data vênia no sentido de que sua licença, aí, em vez de falar data vênia, quer dar uma ênfase e falar datíssima vênia. Está errado. Porque no latim seria máxima permissa vênia. Não tem esse superlativo. E a gente vai... mas é claro, de tanto ler, a gente acaba aprendendo, né? Veníssimo. E mais aqui uma fake news. Custa mais do que retribui aos jurisdicionados. Fake news total. Só em 2017, para vocês terem uma ideia, recolheu, para, no caso, o INSS, aqueles recolhimentos previdenciários, 3,7 bi em 2017. Eu não consegui achar os dados de 2019. Olha, então, eu vou trazer os dados mais antigos, porque esse foi um argumento também, quando, em 1999, né, nós tivemos a primeira greve de juízes no Brasil, né? E o que acontece nesse ponto? Foi uma greve de 1 dia, 2 dias, né? Mas um dia no país todo, lá na Bahia ficou 2 dias. Mas nesse ponto, o que é interessante falar sobre isso? Eu me lembro dos dados como se fosse ontem, porque foi logo depois da reforma previdenciária, da emenda 20 de 98. Em 2000, eu lembro que a Justiça do Trabalho arrecadava 48% do que o INSS arrecadava no país. Então, imagina, minha amiga Elisa, a quantidade escorchante de impostos que as grandes empresas pagam nesse país era o que a Justiça do Trabalho conseguia arrecadar, né, em base das suas sentenças. Ou seja, a gente tinha, se a gente fosse colocar em termos de superávit, é óbvio que a Justiça do Trabalho era superavitária. É claro que a gente não pensa em preço de atividade jurisdicional, mas pode pensar em custo. Mas em termos de custo, o que ela arrecada, sem sombra de dúvida, tem folga para poder pagá-la e retribuir à sociedade. Sim. Uma outra fake news aqui, excesso de súmulas e leis trazem insegurança jurídica. Lembrando que súmulas, primeiro que apenas as súmulas vinculantes vinculam o entendimento do juiz, mas as súmulas, elas servem para clarificar o direito. São de vários julgamentos, assenta ali um entendimento judicial para clarificar e dar celeridade aos processos. Ou seja, tem a súmula, por exemplo, 227 do STJ, que diz que é pertinente eu falar que eu disse aqui, pessoa jurídica sofre dano moral, pode ser indenizada. Isso está na súmula 227 do STJ. Ou seja, isso clarifica o direito de que a pessoa jurídica sofre o dano moral, ou seja, pode ter a imagem ali atingida numa concorrência desleal, por exemplo, com fake news ali visando atrapalhar a imagem dela no mercado. Exatamente. E isso, minha querida, é interessantíssimo, porque ela acabou, digamos assim, iluminando o próprio Código Civil de 2002, que no artigo 52 diz
que aplica-se no que couber às pessoas jurídicas ao arregramento dos direitos da personalidade. Ou seja, parece-nos que esse ponto da súmula 227 é justamente para poder demonstrar, olha, a pessoa jurídica tem direitos à personalidade, ela obviamente não tem intimidade, não tem imagem retrato, mas ela tem honra objetiva, ela tem imagem atributo, e se violadas essas circunstâncias, é possível sim haver uma reparação por danos morais. O STJ há muito tempo já tem isso consolidado. E é estranho, né? Porque o STJ consolida algo que tem já, que essa súmula tem quase 20 anos, e o que é preciso dizer para as pessoas? Olha só, súmulas e orientações jurisprudenciais não são para trazer bagunça, são para acautelar e trazer segurança jurídica. Exato. O professor Fagner Santos está aqui, fez vários comentários, aqui um deles, e como está sendo uma praxe isso. Muito obrigada aqui pela participação, professor. Ele é ótimo, ele é ótimo. Gosto muito dele, já fiz uma live com ele. Minha amiga Daniela Crepaldi também está aqui presente. Tem que fazer uma live com ela, já está lá na fila. Com certeza, ela é muito preparada. E estamos juntas num projeto para disseminar aí a leitura jurídica. Estamos até com 4 pessoas, eu, Dânia, Juliane Silveira, e daí vai ter um sorteio de vários livros jurídicos, porém vai ter uma live falando sobre eles, não é simplesmente sortear livro. Eu vi o card e achei a iniciativa sensacional. Tem, inclusive, uma pupila minha, Joana Rego, está participando também, que é professora excelente também. Acho que vai ser muito legal. Parabéns pela iniciativa. Tenho muito orgulho. Queridos, o sorteio, a foto oficial está aí, a última foto do meu Instagram. Só lerem lá os requisitos para participar e vale muito a pena. E lembrando, vamos ler. E eu, por exemplo, sobre leitura, eu não abro mão de um livro, papel. Não abro mão. Eu gosto de sublinhar, enfim. Eu sei que na tecnologia dá para sublinhar pela tela, mas para mim não é igual. Eu gosto de ver lá meu sublinhado, desde a época que eu estudava, estudo até hoje, mas para concurso, pegava o meu vade-mecum, se me desse um novo, já não era bom. Eu queria o meu, que os meus sublinhados ajudavam a me guiar, porque eu sou muito visual. Enfim, mas participem que vai valer a pena. Uma outra fake news aqui da Justiça do Trabalho: rigidez da lei causa excesso de processos. Definitivamente é fake news. É preciso entender que a discussão sobre flexibilidade ou rigidez é uma discussão política de determinada diretriz ou não. Mas nesse momento, pós-reforma trabalhista, em que tivemos aí uma flexibilização, nós também temos várias discussões no Supremo Tribunal Federal, né, justamente sobre aspectos de flexibilidade ou não. E, na época, determinados aspectos relacionados à rigidez é justamente na busca de garantia de segurança. Por quê? Porque naquela famosa frase, do conflito entre o forte e o fraco, né, a liberdade escraviza e a lei liberta. Certamente. E uma outra aqui, excesso de processos. Lembrando ainda a questão de excesso de processos, que, como eu falei, a maioria tratam de verbas rescisórias, 58%. Ou seja, não é a rigidez da lei. E lembrando ainda a questão do nosso... até esqueci a palavra agora. A tributação do nosso país. Sim. Ela não respeita a capacidade econômica do contribuinte. A folha de salários ela é muito onerada, por exemplo, tanto para pequenas, médias e grandes empresas, mas como não respeita, ele não tem uma proporcionalidade para a capacidade econômica do contribuinte, acaba onerando os pequenos. Eu acho que se qualquer governo, de direita ou de esquerda, quiser fazer efetivamente uma mudança que possa trazer mais renda para trabalhadores e empregadores, ela só tem que fazer uma coisa: desonerar a folha de pagamento. É um absurdo a folha de pagamento ser base de cálculo de imposto. Isto é justamente a negativa, inclusive, de um sistema liberal que muitas vezes se propugna. E a gente precisa acordar para essa realidade.
Vamos lá, né? Sim. Uma outra aqui, há várias, na verdade eu separei 8, mas há várias, todas no sentido de diminuir a importância da justiça do trabalho para, na verdade, tirá-la e ficar uma relação cível praticamente entre empregado e Posso empregador, o responder que não uma é pergunta? possível. Mas foi uma pergunta que Claro, apareceu aqui, o pessoal pediu para explicar o que é desonerar. Desonerar, Tássio, que fez uma pergunta, é justamente retirar da folha de pagamento a sua característica de ser base de cálculo de tributos. Ou seja, você aprenda, pensando no governo, a tributar, né, outros elementos que não o trabalho. Por quê? Porque raciocínio. Uma expressão que. Há expressões que acabam se disseminando. Uma delas é custo Brasil. Né? O indivíduo diz: olha, para cada salário que você paga uma quantidade de penduricalhos que faz a folha de pagamento sair 170% maior. Aí para um pouquinho para respirar. O que é isso da folha de pagamento? Há, sim, algumas coisas de direitos trabalhistas, sim, férias, 13º, FGTS, sim, mas, na verdade, há uma quantidade enorme de tributos que não revertem diretamente para o trabalhador, mas sim que são retirados e calculados com base na folha de pagamento e, nesse ponto, tornando custosa a relação de emprego. Uma das coisas que eu acho mais interessante, minha querida Elisa, e você como juíza militante que é, atuante que é, está aí na frente de batalha como eu, na primeira instância, a gente sabe que muitas vezes discussões sobre existência ou não de vínculo, em vez que a gente reconhece uma relação de emprego quando formalmente está um contrato de prestação de serviços, muitas vezes o indivíduo optou, entre aspas, pela prestação de serviço, por quê? Por causa do custo da relação de emprego. Mas não necessariamente pelo custo que reverte ao empregado, mas sim toda a carga tributária. Ora, e eu digo com liberdade, não tenho o dom da profecia, mas falando aqui para o amigo que pediu a dúvida e para todo mundo, se nós investirmos em retirar a parte de tributação da folha de pagamento, a gente vai ter muito menos fraude, né, de contratação de trabalhadores com prestação de serviços em vez de relação de emprego. Se a tributação fosse exatamente igual, nós teríamos realmente uma valorização da relação de emprego, um ganho para o trabalhador, com valores efetivamente líquidos mais próximos do bruto, e, nesse ponto também, com maior retorno do empregador também, na sua parte, que acaba sendo custosa para ele. E uma outra aqui célebre: proteção do direito do trabalho gera desemprego. Olha, a gente viu que fizeram uma flexibilização e o índice de desemprego aumentou muito mais. Né? Ou seja, a gente, na verdade, uma das coisas que é preciso entender, e nesse mundo estranho que a gente está vivendo de discursos de ódio, que estão tão ligados a fake news, ou de dicotomias brasileiras, né, de esquerda e direita, conceitos que, na verdade, estão superados. Né? A gente vê que as pessoas não percebem que não há ramo do direito mais capitalista do que o direito do trabalho. O direito do trabalho só funciona efetivamente para o capitalismo, como contrapeso, como, sabe, a ideia de ter... Eu fui assistente 4 anos de um professor sensacional, que já nos deixou há 12 anos, né, que faria esse ano 100 anos. Chamava José Joaquim Calmon de Passos. E Nossa! Eu fui assistente de Calmon 4 anos. E Calmon falava para mim sempre, olha, Pamplona, o direito do trabalho estabelece os limites aceitáveis da exploração. E nesse ponto é perceber que o direito do trabalho só funciona no capitalismo. E é justamente isso porque... E o capitalismo precisa do direito do trabalho porque, percebo que Elisa colocou muito bem, nesse momento de pandemia, se teve uma quantidade enorme, quase uma pandemia de medidas provisórias trabalhistas, justamente porque nessas circunstâncias nós precisamos ter renda para que a sociedade possa consumir, para que as empresas tenham a quem direcionar a sua produção. Você imaginar
que não vai ter renda para o trabalhador, né, é justamente negar nessa circunstância, né, que a empresa precisa de alguém para consuma. Então, é lógico, o direito do trabalho só funciona. Tá travando, né? Travou? É que nós já estamos com 45 minutos, então talvez já tenhamos que ir. Acho que tá travando. Eu tô final. ouvindo. Mas aí, se Não, está mas eu travando, vou falar dizer mais ao uma pessoal fake news tá aqui. aqui. Mas enquanto isso, já dizer para o pessoal que está me seguindo que siga a doutora Elisa S. Tavares, né? Aqui eu quero Obrigada. ver cada vez mais o perfil dela bombado. E me siga também, R. Pamplona Filho. Essa live, a doutora Elisa vai deixar aí, a gente vai Sim, também... isso que eu ia falar. Vai Meus deixar seguidores, é impensável me seguir. É impensável me seguir e não seguir o Pamplona. Ele me ajudou a ser juíza, porque eu estudei civil pelo livro dele, estudei trabalho também. Aliás, eu comecei a gostar de responsabilidade civil, que é importante. Eu nem gostava de civil antes do Pamplona. Daí eu peguei o livro. Ele foi citado num outro livro que eu estava lendo, que eu não vou citar aqui para não expor. Aí eu decidi pegá-lo, que é o livro dele com Stolze, que eu mostrei para vocês aqui. Vou mostrar novamente. E eu decidi pegá-lo e eu comecei a gostar de civil. Eu comecei a gostar de civil pelo Pamplona. É tão didático esse livro. E quando eu vi, ali aprendi, entendi responsabilidade civil, eu amava quando caía em prova. Provavelmente não, é o que mais cai em concursos de magistratura. Tanto magistratura estadual, trabalhista, civil, a chance de ser responsabilidade civil ou direito de personalidade, que ele explica muito bem, mas responsabilidade civil ainda é de maior incidência, porque sentença, a maioria em questão de acidente de trabalho, doença ocupacional, você tem que entender bem de responsabilidade civil. A responsabilidade civil, tem múltiplas situações, infinitas situações. Não é só um danozinho moral porque tratou mal, não. Ali a doença do trabalho, um dano estético, tudo ali tem que ter aquele conhecimento base da responsabilidade civil. E ele me fez gostar. Como eu falei aqui, até hoje, eu sempre tenho um livro atualizado dele. Esse aqui é desse ano. Ano que vem eu vou comprar outro. Antes de passar no concurso, que eu era bem sem recursos, eu ficava com um livro velho e via lá as atualizações dos outros e pegava. Mas agora eu faço questão de comprar todo ano. Tá aqui, eu indico para vocês. E, por favor, sigam. É só vocês apertarem aqui nessa setinha do canto esquerdo superior da tela que aparece nos nossos Instagram para quem se interessar em seguir. Falando aqui mais uma, já de olho no tempo, é antiga e ultrapassada, a Justiça do Trabalho. A última fake news aqui que eu peguei. É uma fake news, talvez a pior de todas, né? Entender que a Justiça do Trabalho, na verdade, ela sempre foi vanguarda. A gente costuma dizer, olha, os juizados especiais são muito bons, são cópia do procedimento da Justiça do Trabalho. Ou seja, a Justiça do Trabalho sempre foi laboratório do processo civil. A Justiça do Trabalho sempre assumiu um protagonismo e, neste momento, hoje, 2020, junho de 2020, 11 de junho de 2020, a Justiça do Trabalho está no protagonismo das audiências pela videoconferência. Quero convidar todo mundo para sábado participar de um evento sensacional, organizado pela doutora Elisa e pelo doutor Josley também. Vai ser com juízes de todos os 24 regionais. Foi muito bem pensado por ela e por ele, né? E sábado, não perca, vale a pena vocês participarem sobre as audiências por videoconferência, telepresenciais, porque a gente precisa se atualizar. E é o futuro que chegou no presente. A gente vai fazer nosso trabalho e depois vai para os outros ramos do direito. E lembrando que para esse curso vai ter certificado, a partir das 9 horas, horário de Brasília, de sábado, e com os 24 juízes, entre eles tem membro do CSJT, conselheira do CNJ, cada um dando ali
não só o seu parecer sobre a situação, mas demonstrando as peculiaridades ali do seu regional. Vai ser um curso prático e teórico muito completo, gratuito e com certificado. E Eu se me aguardo permita vocês fazer lá. mais um elogio a você, Lisa, e a Josley pela organização, eu valorizei muito, sem dar nomes, mas eu acho que quem olhar para a descrição de cada um dos juízes, vocês vão ver que nós temos ali juízes daquela visão mais pró-empregado até a visão mais pró-empregador, ou seja, tem espaço para todas as manifestações ideológicas como seres humanos que somos e podemos ter preferências. Eu achei isso muito interessante, muito democrático e muito representativo. Receba publicamente o meu elogio também por isso. Só lembrando que está no meu stories até o informe sobre o curso. Se vocês puxarem a setinha para cima, vai lá na inscrição direto. E, enfim, agradecendo aqui, Rodolfo Pamplona, tenho muita admiração por você como pessoa, como professor, como juiz, como civilista, como um monte de coisas, poeta. Meu pai também é poeta. Eu cresci e meu pai, ele, depois dos 49 anos, ele fez ciências sociais. Legal. Ele é uma pessoa assim muito voltada a essa compreensão da sociedade com as relações de trabalho que possivelmente não, com toda certeza me influenciou a ser juíza. E ele escreve poesias políticas. Eu vou te mandar. Mande, se ele me autorizar, eu publico, inclusive, que eu tenho 2 blogs de poesia. Toda a minha obra poética está na internet, gratuitamente. Eu fiz alguns livros de poesia, mas para dar para pessoas especiais. Toda a minha poesia está na internet, em 2 blogs, rodolfopamplonaFilho.blogspot.com ou rpf-poesia.blogspot.com. Fala mais devagar para o pessoal entender e acessar. rodolfopamplonaFilho.blogspot.com. Esse eu publico um poema meu, dia sim, dia não. No dia não, eu publico um poema alheio, né, para que todo mundo possa incentivar a outra sua poesia e possa publicar seu pai. E no outro é RPF, de Rodolfo Pamplona Filho, -poesia.blogspot.com. Esse todo dia tem um poema meu novo ou repetido e fica aí a forma, porque a poesia é meu refúgio. E eu acho que a vida só tem sentido, né, com amor e poesia. Com certeza, eu também acho isso. E bem, eu gostaria de agradecer aqui a presença de vocês também, o Brasil inteiro, quando eu entrei aqui perguntando de onde vocês são, Manaus, Rio Grande do Sul, meus queridos de Rondônia aqui do tribunal, que eu fiquei 5 anos e que levarei para sempre meu coração, tenho muito carinho por lá, nunca vou esquecer o TRT-14. Outro dia uma advogada daí me pediu um vídeo lá para os advogados que estavam desanimados com essa pandemia, que estão começando, para eu falar uma palavra de incentivo, palavra essa que eu falo, aliás, para todos os advogados do país e concurseiros. Esse momento, para os advogados em específico, é um desafio muito grande. A Justiça do Trabalho, ela teve um ressignificado e vai depender de vocês. Vão ter muitos conflitos, vão ter muitas ações, não se desanimem. A quarentena não é para tirar a esperança, não é para desanimar. Dessa dificuldade a gente tem que aprender. É com as dificuldades que a gente cresce. Então não desanime, seja que você for concurseiro. Concurseiro não tem que parar de estudar, vai voltar a concurso. Você vai esperar marcar a data para começar a estudar correndo? Estuda no quanto você puder. Eu estudava entre uma audiência e outra. Eu adorava quando atrasava, todo mundo lá reclamando e eu feliz estudando. Então, assim, nas dificuldades a gente aprende a crescer, ser melhor. Não melhor do que outra pessoa, não estou falando isso. Ser melhor a cada dia, melhor do que nós mesmos. E é isso. Eu agradeço aqui mais uma vez. Constrói junto o futuro. Eu costumo dizer que a gente tem buscar o nosso espaço, porque nós não estamos concorrendo um com o outro, estamos juntos numa corrida de revezamento, em que cada um carrega a sua parte do bastão, né? Eu carreguei o bastão em um determinado momento, hoje o bastão está contigo, e você vai passar daqui a muitos anos para outra pessoa também. Eu acho que é a nossa forma de encarar a vida. O bastão ainda está com você.
Estamos juntos, cada um carregando o bastão no seu momento, juntos. Acho que juntos é importante. Mas para arrematar esse tema da fake news, né, a gente precisa acordar para a realidade que a gente vive em um mundo e que nem tudo que a gente recebe pode ser disseminado. Nem tudo, seja sobre o seu trabalho, seja sobre a nossa empresa, seja sobre o nosso colega, seja sobre qualquer político ou qualquer autoridade ou qualquer pessoa que esteja próximo. A gente precisa realmente acordar para uma realidade que muitas vezes, com boas intenções, nós estamos causando problemas a outros. E é preciso acordar para uma realidade de que a gente está fazendo as coisas de boa fé, mas nem todo mundo age dessa forma. Eu sei que você gosta da minha poesia, então eu vou arrematar sobre essa constatação. É preciso acordar, porque o mundo é complicado. E quando eu tinha 18, 19 anos, eu escrevi um poema assim. Hoje eu acordei e percebi finalmente que estava dormindo. Dormindo não o sono dos justos, dos exauridos pelo esforço de se manter vivo, mas sim o sono dos puros, que vivem o sonho e sonham o real. Hoje eu acordei e tive medo, como criança pequena, de se ver viva num mundo de máscaras, de ter acreditado que viver era bom. Hoje eu acordei. É pena, porque eu nunca mais vou dormir. Vamos acordar, meus amigos, e construir a nossa carreira. Uma boa noite, sem mais palavras. Esse encerramento foi o melhor. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada mais uma vez. E deixa a salva live. Sim, agora.